Olá pessoal, olá meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Aproveitando essa oportunidade, se puder, inscreva em nosso canal, compartilhe, que possa servir de algum incentivo este ensino da palavra de Deus. Hoje eu quero ministrar de forma básica, simples e objetiva a lição de número 4 da nossa classe de jovens, que tem como título Instruções para as Mulheres. O texto principal desta lição está na carta de Paulo aos Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2 e o versículo de número 9, onde Paulo vai escrever a Timóteo assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Paulo vem dizer aqui a maneira que a mulher ela deve se vestir, como a mulher ela deve se portar com pudor, de modo que venha agradar ao nosso Deus. Então nós vamos iniciar aqui. O texto praticamente bíblico começa na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, do versículo 9 até o versículo de número 15, que Paulo vem falar sobre os trajes femininos e como a mulher ela deve se portar. Bom, homens e mulheres são igualmente preciosos para Deus. Todos nós temos um valor inestimável, um valor poderosíssimo para o nosso Deus. Por quê? Porque nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Nós fomos comprados no Calvário. Jesus nos salvou através do seu sangue derramado na cruz para nos trazer vida, para nos trazer vitória. E nessa salvação e nessa transformação que Cristo fez através do seu sangue em nossas vidas, tanto homem como mulheres, nós somos realmente diferentes em sua anatomia, a função e posição. Cada um na família, na sociedade, na igreja, mas todos nós temos um valor para Deus. Homem se veste de uma forma, mulher se veste totalmente de outra. Bom, o primeiro tópico desta revista, dessa lição de domingo, ela trata para nós a maneira com que a mulher venha se vestir. A descrição está no fato de ser moderada, de moderação, para que não haja escândalo. E depois de tratar do comportamento do homem no culto público, Paulo escreve isso em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo de número 8. Paulo agora passa a referir-se aos deveres das mulheres cristãs, a forma que a mulher cristã ela deve se portar. E ele inicia falando do vestuário adequado. Por quê? Irmãos, nós temos visto nesses últimos dias a decadência da sociedade, mulheres se portando com trajes indecentes, até mesmo dentro da igreja, vestimenta que marca o corpo, vestimentas sensuais que não venha glorificar a Deus, pelo contrário, venha despertar algo dentro da própria igreja. Isso Paulo condena aqui na maneira de se vestir. Deve se vestir de forma adequada, honesta, com pudor, com modéstia. Isso você, mulher, está valorizando a sua própria vida, valorizando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, valorizando a sua família, valorizando as pessoas que estão ao seu redor, te olhando, te vendo, te observando. Ele fala isso no capítulo 2, versículo de número 9. E esta recomendação, irmãos, independente da cultura, independente da época, de tempos, é importantíssima nos dias atuais. Estamos vivendo um caos na sociedade. Mulheres que andam de qualquer jeito,
qualquer tipo de roupa. As mulheres cristãs, elas devem se portar, comportar e se vestir com pudor, da forma com que não venha denegrir a imagem do Evangelho, da forma que não venha envergonhar o nome de Cristo. Isso envolve uma recusa de vestir-se mal, que atrai atenção para o seu próprio corpo, que atrai atenção pela sua própria vida. Então, nesse domingo, na classe de jovens, vai ser tratado de forma aberta, de forma bem clara e explícita, a forma que a jovem cristã deve se portar dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro do seu trabalho, a maneira que ela venha se vestir. Por exemplo, nós temos aqui a situação que tinha na cidade de Éfeso. Por exemplo, os efésios, eles apelavam muito pela sensualidade. Eles cultuavam muito o fator sensual, pela exposição do corpo da mulher, pela forma da vestimenta da mulher, o uso de trajes indecentes, o uso de trajes imodestos, era o meio de se despertar o desejo sexual na cidade de Éfeso. Paulo condena esse tipo de coisa, esse tipo de aberração, atraindo os homens, atraindo o despertar do desejo masculino sexual. É o que acontecia na cidade de Éfeso. Inclusive nos cultos pagãos acontecia isso. O ensino de Paulo aqui é aplicável não somente na época de Timóteo, não somente na época da igreja da cidade de Éfeso, mas também é aplicável nos dias atuais. Deve-se tomar um cuidado muito grande, uma atenção muito grande para jovem, para mulher, para casada, da forma de se portar, da forma de se vestir. A forma que você se veste e se apresenta vai mostrar como está o desejo do teu coração. Se as suas vestes são umas vestes que venham chamar atenção, venha despertar desejo sexual e o desejo masculino sexual, isso é pecado. Isso é contra os princípios bíblicos. E uma coisa muito interessante aqui que nós devemos também comentar, no segundo tópico, Paulo vem dizer da conduta da mulher na igreja. E ele vem dizer que a mulher precisa aprender em silêncio. Isso aqui causa um debate muito grande. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não permitindo, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido para que esteja em silêncio. Devemos observar muito bem aqui o contexto, o porquê Paulo foi tão contundente, tão exaustivo ao tratar o comportamento da mulher aqui. São várias opiniões que nós temos. Por exemplo, o mais provável é que existisse um excesso de algumas mulheres na igreja, por exemplo, já que havia mulheres recém-convertidas que estavam vindo do paganismo, da idolatria. Por isso foi preciso tratar o assunto de maneira mais enfática, mais clara, mais objetiva. Mas nós temos vários exemplos na Bíblia de mulheres que ensinam, de mulheres que profetizam, e nos dias atuais nós temos várias pregadoras, várias mulheres que pregam, que ensinam, inclusive que dão aula de escola bíblica dominical. Não é nesse contexto que Paulo está dizendo, mas no contexto do paganismo que estava entrando dentro das igrejas, e as mulheres estavam trazendo todo essa idolatria, essa religiosidade do paganismo para dentro da igreja. Por isso que Paulo vai exortar isso a Timóteo. Uma outra coisa importantíssima para nós aqui é o propósito divino através de você, jovem mulher, através da mulher. Quando em Gênesis Deus descreve ali a criação do homem e da mulher, ele está ali apresentando o propósito divino para a mulher. Como, por exemplo, a mulher como ajudadora,
Gênesis capítulo 2 e versículo 18. Essa narrativa, esse ensino é claro, no sentido de que a mulher tem sido criada para ser a companheira, para ser ajudadora, para ser aquela que venha cumprir com o propósito na vida do homem. Se você, mulher, que ainda não casou, você jovem da classe de jovens, que essa palavra possa estar no seu coração, que você venha se vestir com pudor, com modéstia, e que você coloque no seu coração que você é uma pessoa ajudadora, você é uma pessoa com propósito divino, com um sentido de companheira. Quando Deus te preparar um varão, você vai auxiliá-lo em todos os contextos, no espiritual, emocional, material. E uma outra coisa também aqui, que eu já estou indo para a parte final aqui, são algumas recomendações que Paulo dá ao jovem pastor a respeito das irmãs. Paulo sempre valorizou as mulheres. Se você pegar a carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 16, por exemplo, você lê, você vai ver Paulo citando várias mulheres, várias irmãs, várias jovens em que a igreja começou na casa dessas mulheres. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele sempre valorizou as mulheres. Ele mostra isso em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 25, ele fala que não é permitido na igreja a mulher ensinar do modo normativo, pense bem, direto e terminante, como faz o dirigente da congregação, por exemplo. Entretanto, isso não quer dizer que a mulher é proibida de ensinar. Negativo. Ela não é proibida de ensinar. A mulher cristã e homens, de forma individual, conforme vemos em Atos capítulo 18, versículo 26, ela pode ensinar. Ela, estando apta ao ensino, com as suas vestimentas com modéstia, não causando escândalo nenhum, essa mulher, ela pode com certeza ensinar a igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você, professora da classe de jovens, e que esta lição venha causar bastante debates, discussões, e que venha chegar à conclusão, primeiro, que deve se vestir de forma modesta, de forma íntegra, sem marcação no corpo, sem chamar a atenção das pessoas, e que também você, mulher, é uma obra divina, chamada por Deus, vocacionada, com talento, e que será ajudadora e companheira. Que Deus abençoe.